Imagine um homem que recebeu promessas extraordinárias diretamente de Deus. Ele viu o Senhor operar milagres, ouviu sua voz, caminhou sob sua direção e foi chamado para ser o pai de uma grande nação. Ele deveria confiar plenamente no Deus que nunca falhou. Mas em um momento de medo, cede à insegurança, toma uma decisão duvidosa e coloca em risco não apenas sua integridade, mas também o cumprimento do plano divino. Agora, pense em um rei que não conhece a Deus, mas que, sem perceber, se vê envolvido nessa história. Suas intenções não são ruins. Ele age conforme aquilo que acredita ser certo, mas não faz ideia de que está caminhando para algo muito maior do que imagina, sua própria sentença de morte. Muitas vezes, agimos como Abraão, permitindo que o medo nos leve a decisões precipitadas. E da mesma forma, Deus nos surpreende intervindo para nos mostrar que seu plano não depende dos nossos atalhos, mas da sua fidelidade. Ele nos ensina que não precisamos recorrer à manipulação ou ao engano para garantir nossa segurança, pois Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo quando falhamos, sua graça nos alcança e sua vontade permanece firme. Deus continua sendo o mesmo. Ele nos guia, nos corrige e nos chama a confiar nele independentemente das circunstâncias. Gênesis, capítulo 20. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e se estabeleceu entre Cádiz e Sur. Depois, morou como estrangeiro em Gerar. Certo dia, Abraão disse a respeito de Sara, sua esposa: "Ela é minha irmã." Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Porém Deus apareceu a Abimeleque em um sonho durante a noite e disse: "Você está prestes a morrer por causa da mulher que tomou, pois ela tem marido." Mas Abimeleque ainda não havia se aproximado dela e respondeu: "Senhor, destruirias uma nação inocente?" O próprio Abraão me disse: "Ela é minha irmã." E ela também disse: "Ele é meu irmão." Fiz isso de coração sincero e com mãos inocentes. Então Deus lhe disse no sonho: "Sim, eu sei que você fez isso de coração sincero. Por isso, eu o impedi de pecar contra mim e não permiti que você a tocasse. Agora, devolva a mulher ao marido dela, pois ele é profeta e orará por você para que viva. Mas se não a devolver, saiba que certamente morrerá você e todos os seus." Na manhã seguinte, Abimeleque levantou-se cedo, chamou todos os seus servos e contou-lhes tudo o que havia acontecido. Eles ficaram profundamente amedrontados. Depois Abimeleque mandou chamar Abraão e lhe perguntou: "O que foi que você nos fez? Em que pequei contra você para que trouxesse sobre mim e sobre o meu reino tamanho pecado? Você me fez algo que não se deve fazer." E continuou: "O que levou você a agir assim?" Então Abraão respondeu: "Achei que certamente ninguém neste lugar temia a Deus e que me matariam por causa da minha mulher. Além disso, de fato, ela é minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe. E depois se tornou minha esposa. Quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: Este é o favor que você me fará. Em todos os lugares aonde formos, diga que sou seu irmão." Então Abimeleque pegou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão. Ele também lhe devolveu Sara, sua esposa, e disse: "Minha terra está diante de você. More onde quiser." E a Sara ele disse: "Veja, dei a seu irmão 1000 peças de prata. Isso servirá como prova diante de todos para mostrar que você não sofreu desonra alguma." Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, para que pudessem ter filhos novamente, pois o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, esposa de Abraão. Agora vamos entender o significado deste capítulo da Bíblia. O capítulo 20 de Gênesis nos apresenta um episódio marcante na vida de Abraão, que já havia sido chamado por Deus para uma jornada de fé, mas ainda demonstrava fragilidades humanas. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão se mudou para a região de Gerar, onde Abimeleque era rei.
Com medo de que os homens daquele lugar o matassem por causa da beleza de Sara, Abraão preferiu mentir, dizendo que ela era sua irmã. Esse comportamento não foi algo inédito, pois anteriormente ele já havia feito o mesmo no Egito, quando o faraó tomou Sara para si. Aqui vemos mais uma vez o medo humano se sobrepondo à confiança plena em Deus. Embora fosse verdade que Sara era sua meia-irmã, Abraão usou essa informação para enganar, em vez de confiar na proteção do Senhor. Essa falta de fé levou Abimeleque a tomar Sara para si, sem saber que ela era casada. No entanto, antes que o rei pudesse cometer um pecado maior, Deus interveio. Ele apareceu a Abimeleque em um sonho e o advertiu do risco de morte que corria por ter tomado a esposa de outro homem. Essa intervenção divina demonstra a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Sara era essencial para o plano divino, pois dela nasceria o filho da promessa, Isaque. Abimeleque, apesar de não pertencer ao povo de Deus, demonstrou mais temor e justiça do que o próprio Abraão. Ele agiu com retidão ao devolver Sara e repreendeu Abraão por tê-lo enganado. Essa situação revela que, às vezes, aqueles que dizem seguir a Deus podem falhar, enquanto outros, mesmo sem conhecê-lo completamente, podem agir com integridade. No final do capítulo, Abimeleque não apenas devolve Sara, mas também oferece presentes a Abraão para reparar sua honra. Além disso, Deus cura todas as mulheres da casa do rei, que haviam ficado estéreis como sinal da advertência divina. Esse episódio reforça que Deus age soberanamente para cumprir suas promessas, mesmo quando seus servos falham. Ele preservou Sara e a linhagem messiânica, garantindo que o plano redentor seguisse adiante. Agora vamos pensar um pouco nas lições que podemos aprender com este texto bíblico. A história de Gênesis 20 nos ensina verdades profundas sobre Deus e sobre nós mesmos. Esse capítulo não é apenas um relato histórico, mas um espelho da nossa natureza humana e da fidelidade inabalável do Senhor. Uma das principais lições é que o medo pode nos levar a tomar decisões erradas. Abraão já havia experimentado a proteção de Deus inúmeras vezes, mas ainda assim permitiu que o medo governasse suas ações. Em vez de confiar no Senhor, escolheu enganar para se proteger. Muitas vezes, nós também agimos assim, tentando controlar as circunstâncias, ao invés de descansar na soberania de Deus. Outro ensinamento poderoso é que a fidelidade de Deus não depende da nossa obediência completa. Mesmo depois de errar, Abraão não foi abandonado pelo Senhor. Deus continuou protegendo sua família e cumprindo sua promessa. Isso nos lembra que, apesar das nossas falhas, Deus permanece fiel e nos convida ao arrependimento. Ele nos corrige, nos ensina e nos sustenta com sua graça. Também aprendemos que Deus pode agir na vida daqueles que não fazem parte do seu povo. Abimeleque não era um servo de Deus, mas mesmo assim, o Senhor falou com ele e o impediu de pecar. Isso nos ensina que Deus tem o controle sobre todas as coisas e pode intervir até mesmo em situações inesperadas. Além disso, esse capítulo nos ensina sobre a importância da integridade. Abimeleque, ao perceber o erro, imediatamente agiu com justiça e restituiu Sara. Isso nos desafia a vivermos de maneira coerente com a nossa fé, demonstrando retidão em todas as áreas da vida. Por fim, aprendemos sobre o poder da intercessão. Deus restaurou a casa de Abimeleque depois que Abraão orou por ele. Isso nos mostra que, mesmo falhos, Deus nos chama para interceder pelos outros e agir como instrumentos de sua graça. Gênesis 20 nos lembra que, embora sejamos frágeis e muitas vezes falhemos, Deus continua fiel. Ele nos corrige, nos protege e nos conduz, mesmo quando tropeçamos. No entanto, essa graça não é um incentivo para permanecermos no erro, mas um chamado para vivermos em obediência. Deus é amor, mas também é justo. A maior prova dessa fidelidade está na cruz de Cristo. Assim como Deus protegeu Sara para garantir o cumprimento de sua promessa, Ele enviou seu Filho para cumprir a maior promessa de todas, a nossa redenção.
Se você já falhou, saiba que há perdão. Se sente medo, há segurança em Deus. Mas lembre-se, a graça de Deus nos transforma. Não permaneça no erro, mas confie no Senhor e siga os seus caminhos. Que o Senhor fortaleça sua fé, renove sua esperança e encha seu coração de confiança. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda a proclamar e levar o Evangelho a mais pessoas. E se ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.